132. Realeazeit capítulo 907 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Roland e Raio já haviam dito a Olga que, se um oponente fosse forte demais para ele enfrentar sozinha, seria melhor recuar e reportar a notícia para a cidade de Primavera Eterna o mais rápido possível. Olga sempre manteve isso em mente. Quando ela descobriu o exército dos demônios, decidiu retornar imediatamente para a cidade de Primavera Eterna. Afinal, ela já havia provado seu valor em batalhas anteriores e sabia que teria muitas outras oportunidades de lutar contra esses demônios uma vez que eles invadissem a cidade de Primavera Eterna. Apesar de ter tomado essa decisão, Olga não deixou a área imediatamente e, em vez disso, decidiu observar os movimentos dos demônios de um ponto mais alto. Ela não queria se envergonhar ao contar a todos na cidade que fugiu ao avistar o exército dos demônios. Olga pensou que, se conseguisse trazer mais informações sobre os demônios, até mesmo o grande chefe lhe deveria um grande favor. Todo esse tempo, ela estava tentando provar a si mesma e ganhar o reconhecimento do grande chefe, e não um pedido de desculpas. Não importava se as palavras dele naquele dia foram de genuína preocupação ou apenas zombaria. Simplificando, para a garota lobo, isso era uma questão de honra. Mas, para todo o clã Chama Selvagem, isso melhoraria significativamente seu status no coração do grande chefe. Foi por isso que ela escolheu ficar nesse lugar perigoso. Claro, ela nunca contaria às bruxas o que passava por sua mente enquanto fazia isso. Ela simplesmente diria a elas que estava apenas curiosa. Ela começou a descrever sua experiência para as bruxas. Rapidamente encontrei uma torre de pedra abandonada, coberta por musgo e trepadeiras, perto das ruínas de Taquila. Metade da torre já havia desmoronado, mas ainda era o melhor ponto na área para mim como um local de observação. Para poder me transformar e fugir a qualquer minuto em caso de emergência, tirei minhas roupas e as guardei na mochila. Envolvi-me em uma capa e subi até o topo da torre. Quando cheguei ao topo, encontrei uma abertura nas paredes da torre que estava coberta por trepadeiras. Esse era um esconderijo perfeito para mim, já que muitas bestas demoníacas voaram sobre minha posição sem me notar. Só então, finalmente consegui ter uma visão clara das enormes bestas. Aqueles não são seres vivos. Eles não são vivos. Muito surpresa, Wendy não pôde evitar interromper. Acho que não, Olga disse em voz baixa. Esses monstros não pareciam ter nenhuma característica de um ser vivo. Eles eram mais como o quê? Como a ponte de ferro que seu povo construiu sobre o Rio Vermelho. As bruxas se olharam perplexas. Uma ponte. Eu também não conseguia acreditar na época, mas era assim que eles pareciam. Olga tossiu 2 vezes fracamente. Esses monstros tinham costas retas que pareciam o convés de uma ponte. De cada lado do torso, havia 2 pernas longas que se assemelhavam aos pilares que sustentam a ponte. No entanto, nem o torso nem os membros eram cobertos por carne. Eu conseguia ver através do corpo, com os vazios entre os ossos e as peças de metal. Wendy suspirou de medo. Uma ponte de aço ambulante. Isso é uma nova invenção dos demônios. Depois de descansar por um breve momento, Olga continuou. Cada monstro esquelético tem quase 30 metros de altura, com muitos demônios presos no topo. De longe, parecia que ovos de insetos cobriam sua superfície. Um enorme saco pendia de um lado do abdômen, e parecia algum órgão interno que havia caído do corpo. Eu podia vê-lo pulsando com uma névoa vermelha escura sob a pele. Ela cerrou o punho e o colocou suavemente no peito. Pelo nome dos 3 deuses, esses monstros pareciam a encarnação do mal. Cinzas franziu a testa. E então, esses monstros se deitaram perto das ruínas, e centenas de tubos saíram do saco e se inseriram no chão. Em segundos, todo o solo ao redor deles se transformou em torrões marrom escuros, e as ervas daninhas e árvores ao redor murcharam, como se a vida tivesse sido drenada delas. Depois disso, a maioria dos demônios afundou no chão, deixando apenas algumas centenas de demônios frenéticos e uma dúzia de bestas demoníacas nas ruínas. Acho que eles eram responsáveis por algumas tarefas de reconhecimento ou patrulha. Você já viu um demônio que tem inúmeros olhos e tentáculos? Geralmente fica em um lugar mais alto, parece uma massa se contorcendo à primeira vista. Wendy perguntou enquanto anotava a descrição da garota lobo. Você quer dizer um demônio multi-olhos? Olga balançou a cabeça. Raio mencionou esse monstro perigoso para mim, mas não encontrei nada parecido no exército dos demônios. Então, como você se machucou?
Eu subestimei os inimigos. Olga parecia um pouco deprimida. Fiquei escondida no topo da torre por 3 dias. Muitas bestas demoníacas voaram por essa área durante esse período, mas parecia que nenhuma delas estava patrulhando seriamente o local. Quando ouvi um demônio frenético tocando uma trombeta, pensei que não atrairia a atenção da força principal, mas quando comecei a fugir, descobri que vários esquadrões de demônios já estavam à minha espera nas proximidades. Espere. Você quer dizer que eles te emboscaram? Anoitecer perguntou, surpresa. Como os demônios conseguiram fazer esse tipo de arranjo? Vocês disseram antes que eles não passavam de bestas fortes e de mente simples? Os demônios de patente mais baixa são de fato bestas estúpidas, mas uma vez que eles têm um comandante, a situação muda, Tilly disse em voz baixa. Deve ter havido um demônio sênior entre os inimigos que cercaram Olga. Diante de um inimigo desconhecido, ninguém pode elaborar uma tática de batalha perfeita. Cinzas deu um tapinha no ombro da garota lobo. Você conseguiu escapar de um inimigo tão formidável e voltar viva para a cidade de Primavera Eterna. Isso por si só já é uma conquista impressionante. Esta foi a primeira vez que Wendy ouviu tal elogio da extraordinária. Talvez. Felizmente. O demônio sênior não veio me capturar pessoalmente. Olga forçou um sorriso fraco. Imediatamente após perceber que fui descoberta, me transformei em lobo e tentei escapar sob a cobertura da noite. Durante a perseguição, seus arremessadores de lanças não conseguiram me acertar na escuridão. Não sei quantos inimigos estavam atrás de mim naquele momento, mas algumas bestas demoníacas estavam sempre pairando sobre minha posição. Você matou todos os demônios que te perseguiam? Tilly perguntou confusa. Ouvindo isso, Wendy também começou a se perguntar. Se Olga não conseguisse se livrar dos inimigos que a cercavam, ela permaneceria em uma posição passiva sob ataque. O fato de ela ter sofrido ferimentos graves também provava isso. Parece que ela estava em uma situação bastante desesperadora. Não. Eles desistiram de me caçar, Olga respondeu. Eu não entendo por quê. Se eles tivessem escolhido me perseguir por mais um dia, eu teria morrido de exaustão. Mas, surpreendentemente, eles simplesmente se retiraram de repente. Névoa vermelha. Tilly respondeu rapidamente. Eles devem ter tido medo de desperdiçar a névoa vermelha que trouxeram com eles. Você se lembra do lugar onde eles começaram a recuar? Olga pensou por um momento enquanto esfregava a testa. Provavelmente a cerca de 2.500 ou 3.000 metros de distância do campo. Onde está o mapa? Me dê um mapa rapidamente. Vendo Tilly medindo distâncias em um mapa, Wendy gradualmente percebeu que os monstros esqueléticos mencionados por Olga poderiam ser. Ela pensou nas bestas de cerco da igreja e imaginou que os monstros esqueléticos possivelmente também eram algum tipo de máquina movida a poder mágico, usada para transportar a névoa vermelha. Se esse fosse o caso, tudo na descrição de Olga faria sentido. Os demônios afundando no chão e o solo poluído pela névoa vermelha era exatamente como a cena na comunidade de demônios atrás da montanha de neve. De acordo com o relato de Olga, as bestas demoníacas que partiram das ruínas de Taquila só poderiam chegar à borda das terras bárbaras. Isso significa que a cidade de Primavera Eterna ainda está segura? Wendy se perguntou. Depois de relatar sua experiência às bruxas, Olga estava exausta e um pouco de sangue começou a vazar de suas feridas, manchando suas bandagens mais uma vez. Vendo isso, Wendy confortou a garota lobo e pediu que ela descansasse até o retorno de Nana. Depois disso, ela levou as bruxas para fora do quarto e fechou a porta suavemente atrás delas. Release capítulo 908 De volta à sala de reuniões, Wendy leu a nova inteligência adquirida desde o início. No entanto, eu a interrompeu de forma rude quando ela começou a falar sobre as medidas de segurança. Não existe algo como uma distância segura quando se trata dos demônios. Taquila pagou um preço alto antes de perceber isso, e seria extremamente arriscado usar a área de consumo da névoa vermelha para planejar a zona de guerra. Por exemplo, as bestas demoníacas são capazes de carregar múltiplos tanques de gás, estendendo assim seu alcance de ataque. Ou poderiam enterrar uma quantidade de tanques de gás com antecedência e depois substituí-los conforme avançam. Naturalmente, a medida mais direta seria construir postos avançados e usá-los como elos para estender o alcance do ataque. A luta pelo controle desses postos avançados será crucial na Batalha da Vontade Divina. Infelizmente, será difícil encontrar todos os postos de sentinela escondidos nas vastas planícies.
Nunca se esqueça de que os demônios são sempre mais astutos do que você pode imaginar. Wendy não pôde evitar de imaginar a cena que El havia descrito. O exército avassalador de demônios lançaria ataques frontais ferozes enquanto, ao mesmo tempo, estabelecia postos avançados por toda parte para armazenar sua névoa vermelha. Se tivessem sucesso, toda a área seria rapidamente invadida por uma horda interminável de demônios. Isso teria cortado a comunicação e o transporte de recursos dentro dos territórios da antiga União, o que, por sua vez, também colocaria em perigo as áreas circundantes. Seria como uma pedra rolando ladeira abaixo. Quanto mais terra perdessem, mais difícil seria resistir aos demônios. No final, eles não seriam mais capazes de contra-atacar. Na sua opinião, quais são as chances de eles atacarem a cidade de Primavera Eterna? Tilly perguntou calmamente. Devo dizer que vocês têm sorte, ou melhor, todos nós temos muita sorte, disse El enquanto esticava seus tentáculos. Embora não possamos usar a névoa vermelha para determinar o alcance de ataque do inimigo, pelo menos podemos determinar suas intenções através dela. Acho que é improvável que os demônios lancem um ataque em grande escala à cidade de Primavera Eterna num futuro imediato. Você poderia elaborar? A névoa vermelha. A bruxa antiga balançou sua cabeça gelatinosa. Todos os movimentos dos demônios são baseados no suprimento da névoa vermelha. O fato de eles terem ido para o subsolo e deixado apenas sua equipe de patrulha acima do solo, em vez de construir um acampamento, significa que não há recursos suficientes para eles usarem. Mesmo que houvesse ataques na fronteira, provavelmente seriam apenas algumas pequenas escaramuças. Claro, se essa situação mudará no futuro, dependerá do que acontecerá de agora em diante. Tilly desviou o olhar para Paza. O julgamento de El é confiável, disse a última, balançando seus tentáculos principais. Durante os dias da União, ela liderou um pequeno pelotão do exército abençoado e atacou com sucesso a comunidade de demônios várias vezes. Mas seu temperamento é bastante ruim. Minha paciência é reservada apenas para coisas que valem a pena a preocupação, disse El de forma direta. Comparado aos ataques furtivos de longo alcance das bestas demoníacas, estou mais preocupada com essas novas máquinas de guerra. Eu gostaria de perguntar: como os demônios transportavam a névoa vermelha antes? Baron finalmente encontrou uma chance de falar. Basicamente da mesma forma que transportaríamos nossos suprimentos, suspirou Paza, com demônios de baixo nível, carroças, híbridos demoníacos escravizados ou bestas de cerco transformadas. O tempo que eles precisam para se preparar para a guerra também é próximo ao nosso. Toda vez que uma batalha estava prestes a começar, podia-se ver dezenas de linhas de suprimento de névoa vermelha cruzando as planícies férteis. Para impedir o transporte da névoa vermelha, todos, incluindo o exército abençoado, as bruxas de combate e as tropas comuns, teriam que dar tudo de si. Quando tínhamos que enfrentar um pelotão de transporte de névoa vermelha bem guardado, o sangue de nossos soldados tingia as planícies inteiras de vermelho. Como resultado, essas linhas de suprimento de névoa vermelha eram tanto a linha de vida dos demônios quanto a linha de vida ou morte de nossas tropas, acrescentou El. Todos na sala ficaram um pouco surpresos com essas palavras. Embora ainda não tenham lutado oficialmente contra o exército dos demônios, todos já podiam sentir a pressão que essa raça feroz impôs à humanidade 400 anos atrás. Sob a orientação de Sua Majestade Roland, até Wendy conseguia entender a importância da logística. O transporte de suprimentos era, sem dúvida, uma medida da capacidade de um exército de se sustentar. Suponha que os demônios tivessem a capacidade de construir um veículo tão grande para transportar a névoa vermelha. Isso significaria que eles poderiam fornecer grandes quantidades de suprimentos para as linhas de frente sem expandir muitas forças. Menos linhas de suprimento significariam uma maior concentração de tropas guardando as equipes de transporte. Talvez a cena que Olga viu se tornasse padrão para a marcha inevitável dos demônios. Se não fosse por Roland ou Wimbledon, ela realmente não teria ideia de como a terceira batalha da vontade divina seria travada. Está claro que os demônios mudaram drasticamente. Agora há demônios sêniores que podem se mover independentemente, sem mencionar o aparecimento dos gigantescos monstros esqueléticos. Além da cidade de Primavera Eterna, a força dos outros reinos humanos provavelmente era ainda mais fraca do que durante o tempo da União. Ela nem ousava imaginar uma cena onde aqueles nobres cavaleiros carregariam contra um mar de demônios. De qualquer forma,
A situação atual não refuta completamente nossas suposições anteriores, apenas o tempo foi mal julgado. Consciente de que enfatizar demais as dificuldades da guerra provavelmente não seria bom para o moral, El tossiu 2 vezes e mudou de assunto. A Torre de Pedra Negra, que pode produzir névoa vermelha, precisa ser construída sobre as veias minerais de pedra divina. Portanto, não é surpreendente que o inimigo tenha escolhido capturar as ruínas da cidade sagrada. Afinal, Taquila é agora o local de mineração de pedra de Deus mais a leste nas planícies férteis. Assim que os demônios construírem a torre, o alcance da névoa vermelha cobrirá diretamente a cordilheira intransponível. Nesse momento, qualquer resistência será inútil. Ninguém poderia contestar o fato de que, se os demônios não estivessem mais restritos em seus movimentos, eles poderiam lançar ataques de qualquer direção. E suas bestas demoníacas voadoras são muito mais flexíveis do que o balão de hidrogênio. Seria altamente possível ser atacado por eles se alguém saísse da área da cidade. Em uma situação como essa, seria improvável que os humanos pudessem resistir por mais de alguns anos e, no final, seriam aniquilados. Embora Wendy não fosse muito familiarizada com as complexidades da guerra, ela ainda participou desses tipos de reuniões várias vezes. Ela sabia que tanto Sua Majestade Roland quanto a Igreja de Hermes eram firmes em impedir o plano dos demônios de ocupar as ruínas de Taquila. Parece que as três partes estavam em concordância nesse ponto. Felizmente, os demônios expuseram suas intenções prematuramente, e considerando que a lua sangrenta não aparecerá por mais 3 a 5 anos, ainda podemos nos preparar ao máximo antes de lançar um ataque decisivo, continuou El. Mesmo se falharmos, a Torre de Pedra Negra mais próxima dos demônios está nas planícies férteis, que ficam a centenas de milhas ao norte da Serra da Montanha Dracônica. Então, em termos de linhas de suprimento, eles não têm nenhuma vantagem sobre nós. Mas, de qualquer forma, uma coisa é certa. A guerra está sobre nós. Wendy de repente sentiu que seus ombros ficaram muito mais pesados. Espere, espere. Barou de repente gritou. Como vocês decidem lutar contra os demônios não me diz respeito. No entanto, não podemos manter os portões fechados para sempre, certo? Já que agora sabemos que o exército dos demônios ainda está longe da cidade de Primavera Eterna e que eles não nos atacarão por enquanto, não deveríamos cancelar o alerta e colocar essas fazendas de volta em funcionamento. Acredito que Primavera Eterna precisa de um sistema de alarme mais confiável, o chefe da guarnição continuou. Sua Majestade mencionou antes que estabelecer uma linha defensiva mais profunda permitiria uma margem de erro maior quando se trata de alarmes. Eu estava me perguntando se seria possível pedir à senhorita Lotus para construir algumas torres de sinalização ao longo das planícies. Claro, seria ainda melhor se utilizássemos o que Sua Excelência Carter mencionou, uma ferramenta de comunicação que pode conectar dezenas de milhas instantaneamente. Dessa forma, o trabalho da prefeitura não seria atrasado. A primeira opção era fácil, mas a segunda exigia tanto Ana quanto Roland, já que ninguém sabia como realizá-la. Além disso, entregar notícias através de sinais de fogo pode não ser necessariamente mais rápido do que uma emboscada de besta demoníaca. Wendy hesitou por um momento, mas antes que ela pudesse responder, a voz de paz ecoou em suas mentes. Deixe isso conosco. O que vocês planejam fazer? Cinzas levantou as sobrancelhas. Já que sabemos a localização do acampamento dos demônios, isso torna as coisas muito mais simples. Paz esticou um tentáculo e o mostrou na cortina de luz. Através disso, podemos criar um sistema de vigilância completo para observar os demônios, semelhantes a uma cortina de luz. Em seu tentáculo, havia uma pedra de 5 cores. Wendy imediatamente lembrou do que a No 76 Pilis havia feito antes. Vocês planejam usá-la para localizar o instrumento fantasma? Exatamente. Uma vez quebrada, o núcleo mágico desdobrará a cortina de luz na posição correspondente. Mas o número dessas pedras mágicas é limitado. Cada vez que usamos uma delas, seu número diminui. Ao mesmo tempo, elas também são essenciais para encontrar as chaves do escolhido. Portanto, só poderei usá-las em situações extremamente importantes. Mas, ela instantaneamente pensou em outro problema. Isso exige que alguém se aproxime das ruínas de Taquila, correto? Mas os demônios já. Fique tranquila. Não há necessidade de se preocupar. Já que é nossa ideia, seremos nós que a executaremos, disse El. Taquila nunca faria algo tão covarde como propor um plano apenas para que outros o executem. Isso é apenas uma pequena questão.
Todas as bruxas da punição divina estão preparadas para se sacrificar. Mas ainda é melhor que vocês não precisem se sacrificar, Tilly interrompeu o outro lado com um sorriso. Deixe a tarefa de colocar a pedra mágica para a Dor Magia. Embora sua capacidade de combate seja limitada, eles possuem uma variedade de habilidades. Além disso, sendo os recém-chegados na região oeste, eles também devem contribuir para ganhar a aprovação de todos, não é mesmo? Release-it capítulo 909 Vossa Majestade. Roland? A voz era suave e distante. Foi só quando Roland sentiu uma sensação de cócegas ao redor da orelha que ele percebeu que alguém estava chamando seu nome. Você ficou distraído de novo. Rouxinol se inclinou dramaticamente sobre a mesa longa, olhando diretamente nos olhos de Roland. Ela apoiava o queixo na mão, com a cabeça levemente inclinada, e um dedo indicador pálido balançava de um lado para o outro. Era óbvio que ela havia usado aquele dedo para mexer na orelha de Roland. Sério? Roland limpou a garganta, fingindo que estava lendo o relatório estatístico que acabara de chegar. Provavelmente por causa do clima quente hoje. Isso me faz cochilar facilmente. Não é a primeira vez que você começa a sonhar acordado. Rouxinol voltou para a poltrona do outro lado da tenda. Desde que você voltou da igreja do refletir, você está constantemente distraído. Aconteceu alguma coisa? Roland estava prestes a negar o que ela havia dito, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele sabia que Rouxinol conseguia distinguir mentiras da verdade, e ele também não podia continuar a se enganar. Mesmo que já tivesse passado quase uma semana, ele ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu encontrei algo estranho. Mas a coisa toda é tão assustadora e estranha que não sei por onde começar. Você não precisa me contar se não quiser. Rouxinol olhou para o céu acima, com as mãos atrás da cabeça. Eu não sou tão inteligente quanto você de qualquer maneira. Mesmo que você me contasse, eu não seria de muita ajuda. Talvez Ana fosse mais útil nessa área. Eu também não contei a ela. Roland balançou a cabeça, forçando um sorriso. É mesmo. Rouxinol se virou imediatamente. Por que não? Porque é tão bizarro que temo que esteja além do meu entendimento, Roland disse calmamente. Por mais que eu odeie admitir, isso não afeta nada. Em outras palavras, isso é completamente pessoal. Contar a ela não ajudaria em nada, só faria se preocupar. Entendo. Rouxinol piscou como se uma súbita iluminação tivesse atingido ela. Roland, no entanto, sabia que ela não havia entendido nada, mas apenas achou a ideia legal. Não conte a ela que eu fico sonhando acordado com frequência. Roland lembrou Rouxinol. Isso é algo que ninguém mais pode resolver. Claro. O rosto de Rouxinol de alguma forma se iluminou. Ela bateu no peito, tirou uma fatia de peixe grelhado da bolsa e enfiou na boca, parecendo bastante satisfeita. Depois de obter a promessa de Rouxinol, Roland suspirou internamente. Os dados no relatório estatístico não faziam sentido para ele. O que Roland havia visto na câmara secreta da igreja atrapalhava sua mente. Porque uma figura lendária apareceria no estágio inicial da fundação da União. De seu retrato, parecia que ela existia mesmo antes da Era da União. Roland posteriormente fez perguntas a Isabela, Agatha e Phyllis, mas nenhuma delas lhe deu uma resposta definitiva. Era um passado tão distante e obscuro que ninguém poderia dizer quem era a pessoa na imagem. Eles só podiam conjecturar que ela havia sido, em algum momento, proeminente. Roland costumava pensar que havia apenas dois tipos de pessoas no mundo dos sonhos. Um era aqueles derrotados por Zero, cujas almas estavam permanentemente ligadas ao edifício das almas, mas que ainda mantinham uma conexão tênue com o mundo real. As características mais típicas deles eram a semelhança impressionante de suas aparências físicas e os fragmentos de memória em seus quartos. O outro tipo eram personagens fictícios que surgiam do nada diretamente do mundo dos sonhos. Eram invenções de sua imaginação e do próprio mundo dos sonhos. Roland agora não tinha certeza sobre sua teoria, no entanto. Isabela lhe disse que, de acordo com seus registros de serviço durante o tempo em que serviu ao Papa, Zero deveria ter entre 200 a 250 anos. Portanto, parecia impossível para Zero, a bruxa pura que nunca envelhecia, aprisionar uma pessoa que viveu 800 anos atrás. Embora Zero fosse muito mais velha que pessoas comuns, várias figuras na história tiveram uma longevidade muito maior que a dela. Zero nasceu após a fundação da igreja. Com base na antiguidade, Agatha e algumas outras bruxas eram velhas o suficiente para serem suas avós.
A pessoa na imagem poderia invadir o mundo dos sonhos por conta própria. Essa hipótese era ainda mais ousada e inconcebível. Como uma mulher de uma civilização antiga poderia sobreviver na sociedade moderna e se disfarçar tão bem? Onde estava sua alma antes da existência do mundo dos sonhos? Além disso, a aparência física de Lan contradizia essa hipótese. Ela era elegante e graciosa, de fato, mas de forma alguma atraente, o que significava que ela não era uma bruxa. Sem qualquer poder extraordinário, alguém, sem exceção, retornaria à Terra 100 anos após sua morte, não importa o quão grande tenha sido. A explicação mais razoável, embora menos criativa, além das duas suposições mencionadas acima, era que as duas pessoas simplesmente tinham a mesma aparência. Em outras palavras, era uma pura coincidência. Isso pouparia Roland de muitos problemas se ele adotasse essa teoria, mas ele tinha dificuldade em se convencer. É realmente uma coincidência? Para encontrar a resposta, ele provavelmente teria que perguntar a ela pessoalmente. Roland sentiu um pouco de relutância em entrar naquele mundo dos sonhos cada vez mais bizarro. Ao mesmo tempo, no entanto, ele também não gostava da sensação de se jogar no desconhecido e ser mantido no escuro. Em teoria, era melhor escolher o menor dos dois males. Depois de hesitar por cerca de uma semana, Roland finalmente tomou uma decisão. Vale mencionar, porém, que as insistentes bruxas da punição divina de Taquil e o tempo livre após a visita à cidade sagrada de Hermes também contribuíram muito para seu processo de decisão. Roland agora estava acostumado a entrar no mundo dos sonhos. Quando acordou, percebeu que o calendário ainda mostrava a data em que ele havia partido pela última vez. O ambiente não havia mudado em nada durante sua ausência de um mês. A foto dos aprendizes de artes marciais na mesa de cabeceira ainda parecia nova, como se tivesse sido trazida recentemente da sede da Associação Marcial. Roland pegou seu celular e discou o número de Garcia. Ele logo conseguiu se conectar e ouviu uma respiração calma do outro lado da linha. Alô? Roland olhou pela janela. O primeiro sinal do amanhecer era visível a leste. Você está fazendo exercícios matinais? Roland perguntou. Chega de besteira, Garcia respondeu como de costume, mas sua voz não estava mais tão nítida como antes. O que foi? Bem, eu quero discutir algo com você. É um bom momento para você? Eu posso ir aí agora. Podemos tomar café da manhã juntos, por minha conta. É tão urgente assim? Garcia ficou em silêncio por um momento. 10. Estou no beco bem em frente ao apartamento. Espere por mim. Roland desligou, se vestiu o mais rápido que podia e saiu correndo do quarto. Quando passou pela sala, no entanto, encontrou Zero, ainda não totalmente acordada, semi-pronta. Era evidente que a garotinha havia acabado de acordar. Seu pijama amarrotado caía de um lado, revelando metade de seu adorável ombro pálido. Ela estava andando com um par de chinelos masculinos grandes, que eram claramente dele. Roland colocou a mão na testa. Ele não teve escolha a não ser voltar e ajudar a garotinha a se vestir. Só um momento. Vou fazer água lá embaixo. Zero murmurou. Tudo bem. Vou trazer café da manhã para você. Apenas espere aqui pela comida depois de escovar os dentes e lavar o rosto. Roland acariciou sua cabeça e a empurrou para o banheiro antes de sair correndo. Release capítulo 910 Sopa de macarrão com ensopado de carne para dois. Aqui estão. O dono do restaurante colocou duas tigelas na frente deles, exultante e alegre. Ele até limpou a mesa rapidamente mais uma vez. Aparentemente, ele acreditava que a chegada da marcialista havia iluminado seu estabelecimento simples, pois Garcia era, afinal, uma celebridade no apartamento. Obrigado. Podemos também ter um ovo frito, por favor? Roland tirou 2 pares de asis. Um para cada. Sem problemas. Se eu fosse você, definitivamente não escolheria este lugar para tomar café da manhã com Maladi. Garcia revirou os olhos. Não é à toa que você ainda é solteiro. Isso é calúnia. Pensou Roland. Se ele não fosse um homem tão honrado e acima de flertar com as bruxas da punição divina, elas já o teriam levado há muito tempo. 0 tem que ir para a escola mais tarde, e eu preciso levar o café da manhã para ela. Se for muito longe. Eu entendo. É por isso que digo que isso não deve ser considerado um exemplo. Garcia o interrompeu. Ela separou os asis descartáveis e misturou a cebolinha e a carne. Logo, o macarrão na sopa adquiriu uma cor marrom avermelhada atraente. Ela primeiro soprou o macarrão para esfriar e depois o comeu como se fossem longas fitas fluindo.
O som do macarrão sendo sugado fez Roland salivar. Uau! Roland contraiu os lábios. Você sabe comer fast food muito bem. Achei que você não estivesse acostumada com esse tipo de comida de rua. Isso é apenas sua suposição. Garcia encolheu os ombros. Estou aqui há quase 10 anos e já experimentei todos os restaurantes desta área. É apenas uma questão básica de educação, como anfitrião, escolher um restaurante relativamente decente. Além disso, não gosto de ser encarada por estranhos o tempo todo. Roland agora percebeu que não apenas os clientes do restaurante olhavam para essa direção de vez em quando, mas também transeuntes aleatórios. Aparentemente, o cabelo grisalho distintivo de Garcia e seu corpo tonificado atraíam muita atenção. Ops! Eu esqueci disso. Então vamos direto ao ponto. Garcia lançou um olhar frio para ele. Por que você de repente precisou me ver? A associação marcial não vai ajudá-lo com nada ilegal. Roland se perguntou por que ela estava tão alarmada. Ele havia acabado de retornar da sede ontem e não fez nada ilegal. Havia algo mais ilegal do que a licença de caça. Roland hesitou por um momento antes de responder a pergunta de Garcia. Eu quero conhecer sua mestra. Você pode marcar uma consulta para mim? Hã? Por um momento, Garcia não entendeu. Sua mestra. Senhorita Lan. Roland logo inventou uma desculpa. Eu me sinto arrependido por ter faltado ao último encontro com ela. Então quero me desculpar pessoalmente. Garcia o estudou com grande interesse, como se ele fosse um estranho para ela. Então ela dispensou o pedido de Roland e disse, sério? Agora você percebe como é importante ter minha mestra como referência. Deixa pra lá. Ela não vai mais te receber. Talvez a senhorita Lan não me odeie tanto quanto você imagina. Você quer me dizer que ela foi gentil com você na orientação? Garcia disse sem pensar. Supere isso. Você perdeu a chance que eu te dei. Minha mestra nunca vai perder tempo com alguém que não respeita nem a etiqueta básica de pontualidade, muito menos encontrá-lo. De qualquer forma, faça uma ligação primeiro. Roland insistiu. Garcia pareceu perceber algo. Você não quer realmente se desculpar com ela, quer? Se eu puder aprender alguns métodos de treinamento para marcialistas com ela, seria ainda melhor. Roland conseguiu manter uma expressão séria. Garcia contraiu os lábios. Ela estava prestes a dissuadir Roland de perseguir uma ideia tão irrealista, mas, no final, pegou um celular. A propósito, qual é o número da sua mestra? Você não vai conseguir ligar de qualquer maneira. Você precisa de um chip da associação para se conectar à sede. Garcia fez um gesto para ele ficar quieto e então falou com a pessoa do outro lado da linha. Olá, sou eu. Mas ela desligou em menos de 3 minutos. Eu sabia. Sabia o quê? Que ela recusaria. Ela até me repreendeu por ligar para ela de novo. Garcia resmungou. Ela está completamente decepcionada com você. O tom dela caiu pelo menos uma oitava quando ouviu seu nome. Roland ficou surpreso com o resultado inesperado e não entendeu por quê. Com base na atitude de Lan em relação a ele na orientação, ela aparentemente não estava muito brava com ele por ter faltado ao primeiro encontro. Em vez disso, ela tinha uma boa impressão dele. Roland sentiu que o uso de uma linguagem oculta por parte dela era uma demonstração de suas excelentes habilidades em aplicar a força da natureza, então não surpreendeu que Garcia soubesse pouco sobre isso. Agora ele se perguntava se havia alucinado. No início, Roland não estava muito ansioso para resolver o mistério. Mesmo depois de entrar no mundo dos sonhos, ele estava hesitante, mas a pequena derrota agora o fez decidir chegar ao fundo da questão. Ah, bem. Roland tomou um gole da sopa. Então, quando podemos visitar a sede novamente? Depois que você puder lidar com a erosão sozinho e se tornar oficialmente um marcialista. Você está completamente verde no momento. Roland achou que esse requisito era razoavelmente simples de cumprir, mas conseguiu não revelar seus pensamentos. Estou ansioso por esse dia. A propósito, você ainda se lembra do discurso de abertura da senhorita Lan quando chegamos ao salão subterrâneo? O que foi? Ela disse que a batalha da vontade divina está chegando. O que isso significa? Bem, isso. Garcia respondeu resignada. Minha mestra é muito fã de um livro escrito 50 anos atrás, chamado Raison d'être, Razão de Ser. Ela também me recomendou. O livro desenvolve algumas teorias sobre como uma civilização surge e evolui. O autor chama isso de escolha da divindade. Essa divindade não é um personagem personificado, mas na verdade uma regra,
Ou melhor, o propósito para a continuidade de tudo. Mas essas teorias são muito abstratas para as pessoas neste mundo, e não têm nada a ver conosco. Como o livro só circula na Associação Marcial, poucas pessoas sabem sobre ele. A resposta de Garcia alarmou Roland. Sem dúvida, era um livro que ele nunca tinha visto antes, o que significava que era uma criação do próprio mundo dos sonhos. Posso dar uma olhada? O livro está na sede. Posso pegá-lo na biblioteca no próximo mês, quando for reportar meu trabalho. Garcia olhou para Roland com curiosidade. Se eu ainda me lembrar. Percebendo que Garcia estava começando a suspeitar de seus motivos, Roland devorou o macarrão e se desculpou. Ele soltou um longo suspiro após acordar do mundo dos sonhos no dia seguinte. Tudo no mundo dos sonhos parecia normal quando não estava associado à associação marcial, mas qualquer coisa que envolvesse a associação parecia suspeita. Embora a investigação desta vez não tenha corrido bem, não foi totalmente infrutífera. Um grande sucesso foi que as bruxas da punição divina, que esperaram tanto tempo, mais uma vez conseguiram sentir várias sensações físicas no mundo dos sonhos. Vendo-a se divertindo, Roland sentiu que a viagem valeu a pena. Roland estava prestes a aproveitar sua recuperação para fazer mais algumas viagens ao mundo dos sonhos para acelerar as coisas quando o raio de repente entrou em sua tenda com uma águia de cauda bifurcada sob o braço. Vossa Majestade, sua correspondência expressa. A garotinha murmurou. É uma carta criptografada da cidade de Primavera Eterna. Diretamente da região oeste. Isso não é uma viagem curta. Aconteceu algo na cidade de Primavera Eterna? Para economizar mensageiros, correspondências regulares, como relatórios de assuntos governamentais, eram normalmente enviadas para a cidade do antigo rei por água e encaminhadas por Teu e seus homens para ele. Uma águia de cauda bifurcada era a maior entre todos os mensageiros animais e exigia um maior poder. A vantagem de usar uma águia de cauda bifurcada para entregar correspondência era que o animal estava no topo da cadeia alimentar e era relativamente seguro. A desvantagem desse método era que consumiria uma quantidade significativa do poder da bruxa. Era relativamente difícil para Mel controlar um pássaro tão feroz, pois a energia necessária para uma águia de cauda bifurcada era 3 vezes a de uma águia cinzenta. Roland acariciou o mensageiro animal exausto e tirou o anel de selagem de suas garras. Ele ficou paralisado no momento em que desdobrou a carta. O exército dos demônios apareceu nas terras bárbaras. Isso foi mais cedo do que ele esperava. Heliaswit capítulo 911. 4 dias depois, Roland reuniu toda a equipe líder que estava em campanha em Hermes e na região norte. Uma reunião de emergência foi realizada no acampamento do primeiro exército nos arredores da cidade sagrada. Apesar de todos sentirem a grande urgência da reunião, ninguém entrou em pânico. Tanto o Estado-Maior, quanto os oficiais militares da campanha no oeste estavam fazendo conjecturas sobre se Sua Majestade tinha novos planos em mente. O murmúrio da discussão só cessou quando o rei entrou na tenda com um rosto sério. Convoquei uma reunião para todos os presentes. Roland bateu na mesa. Precisamos retornar para a cidade de Primavera Eterna imediatamente. Um alvoroço entre a equipe irrompeu instantaneamente após este anúncio breve. Desde que Roland recebeu a carta criptografada pela primeira vez, ele teve suas dúvidas. A fonte dessa informação era questionável, no mínimo. Embora a notícia fosse chocante, não havia um único fragmento de evidência sólida corroborando a declaração de Olga Chama Ardente. Não havia nem mesmo detalhes sobre quando e como ela encontrou esses demônios. A ameaça de um exército inteiro de demônios não poderia ser ignorada. No entanto, seu paradeiro ainda é desconhecido e ainda haveria inquietação nesta região se a operação atual mudasse drasticamente. Roland permaneceu hesitante. No entanto, após esperar alguns dias, Roland não recebeu falta de mensageiros animais agitados que voaram diretamente da região oeste. Não havia dúvida de que um estado de emergência havia sido declarado na cidade de Primavera Eterna. As cartas confirmaram isso. Ele tinha detalhes sobre os ferimentos de Olga, o demônio em delírio e os problemas que se estenderam ao conflito interno com a chegada das bruxas da Ilha Adormecida. Essas cartas deveriam estar chegando à sua mesa cronologicamente, onde o correio mais recente deveria ter sido o último a alcançá-lo. A realidade, no entanto, foi completamente ao contrário. As mensagens que tinham mais urgência também usaram alguns dos maiores pássaros. Como consequência, ele recebeu o correio criptografado mais recente primeiro. Depois de ler todas as cartas, Roland desenvolveu uma ideia geral do que havia acontecido.
Ele soube pela terceira carta criptografada que Olga havia realmente usado o mapa de raio para localizar as ruínas de Taquila, com a intenção de treinar a si mesmo e melhorar suas habilidades de combate lutando contra demônios e grandes bestas demoníacas. Depois de conversar com Raio, ele confirmou a validade das notícias. E ao mesmo tempo mostrou uma impressão favorável em relação à persistência da garota lobo. Roland se perguntou se havia sido muito duro com ela quando se conheceram. Felizmente, Olga sobreviveu com a ajuda da semente de simbiose de anoitecer. Com as declarações que Olga deu, se ele retornasse à cidade de Primavera Eterna no final do outono, seus inimigos já teriam se estabelecido nas terras bárbaras. Esta é realmente uma grande peça de inteligência. Roland pensou que ela até merecia um prêmio especial pelos serviços à cidade de Primavera Eterna. Talvez ele também devesse realizar seu sonho de se tornar uma guerreira de elite e equipá-la com um conjunto completo de armas pesadas. Esse tipo de apoio avançaria imensamente seu desenvolvimento em combate. Essa é a situação em que estamos agora. Roland transmitiu as informações-chave das cartas criptografadas para as pessoas no chão e examinou a plateia gravemente. Temos que suspender nossos planos atuais nesta região. A partir de hoje, todas as companhias devem começar a se preparar para uma retirada. Eu irei primeiro e restaurarei a situação na cidade de Primavera Eterna o mais rápido possível. As tensões na sala aumentaram dramaticamente. A maioria das pessoas no chão já tinha ouvido falar sobre demônios e sabia muito bem que eles eram os maiores inimigos de todo o Castelo Cinza e uma ameaça para a humanidade. Apesar de conhecerem os rumores, nenhum deles havia realmente enfrentado um demônio. A equipe líder não estava muito certa sobre como lidar com a situação atual, e a tenda inteira caiu em um silêncio mortal. Roland entendeu que a notícia pegou todos de surpresa, eles precisavam de tempo para se ajustar à questão em mãos. Após um longo silêncio, um dos oficiais do Estado-Maior, Siretek, levantou a mão. Vossa Majestade, podemos confiar nas informações que estamos recebendo. Não é fácil forjar a marca de Soraya ou o mensageiro animal de mel, respondeu Roland positivamente. Embora eu ainda não tenha verificado, acho que podemos tratar a situação como um caso especial porque, afinal, não é fácil lidar com questões envolvendo demônios. Verdade. Mas e as questões com o Reino do Alvorecer? O Duque de Noite Eterna fez a pergunta mais importante. Nós o salvaremos com certeza. Castelo Cinza não abandonará nenhum de seus aliados. Roland lançou um olhar para André, que parecia bastante preocupada. O Rei do Alvorecer terá que pagar pelo que fez. A ira de Wimbledon pode estar atrasada, mas certamente virá. Farei outros arranjos. No entanto, o primeiro exército não estará envolvido. Ninguém levantou objeções após ver a determinação de Roland. O Estado-Maior foi então ordenado a elaborar uma proposta para as tropas. O primeiro exército estava familiarizado com uma operação de emergência. As tropas sabiam o objetivo em mãos. Eles poderiam lançar um ataque e recuar de maneira ordenada. Portanto, Roland não estava muito preocupado em deixar o controle. A prefeitura secundária na região norte supervisionada pelo Duque Cante seria responsável pelo fornecimento de suprimentos e alocação de pessoal para as novas e antigas cidades sagradas. Isabela, junto com o novo comitê de freiras e a guarnição na região norte, ficaria para trás até que a transferência fosse concluída, para que os resquícios da igreja não tivessem a oportunidade de ressurgir. O Planalto de Hermes foi, assim, anexado com sucesso ao território de Roland. Quanto ao novo comitê nomeado por Roland, ele havia sido instilado com uma nova doutrina de ideias que promovia a lealdade e aliviava a pressão sobre as bruxas. Roland acreditava que deixaria a avaliação da organização para o futuro e decidiria se ela poderia substituir a igreja anterior e funcionar como uma ferramenta de propaganda política para ajudar em seu governo em algum momento posterior. Sua principal prioridade no momento era restabelecer a ordem na cidade sagrada para que ela não fosse uma terra deserta antes da chegada da Batalha da Vontade Divina. Essas políticas já haviam sido mais ou menos implementadas antes que ele recebesse as cartas criptografadas. Agora ele só precisava acelerar o processo. A única coisa que ele precisava fazer agora era continuar a guerra contra o Reino do Alvorecer, mas com meios diferentes. Após a reunião, Roland pediu que André ficasse. Sem o apoio do primeiro exército, precisaremos mudar de plano. Ele foi direto ao ponto. Por favor, não se preocupe. A princesa Tilly e as bruxas da Ilha Adormecida garantirão que nada aconteça com a cidade de Primavera Eterna. A bruxa loira o confortou, embora parecesse um pouco apreensiva. Você fez o seu melhor.
Não precisa se forçar se realmente não puder. Você está errada. Roland balançou a cabeça. Sem o primeiro exército, podemos optar por outra solução que eu tinha em mente. Você acha que o castelo e os cavaleiros de Apemoia podem salvá-lo se eu mirar em sua cabeça? E, se abandonarmos a batalha aberta, podemos até salvar Otuloshi também. Se isso seguir conforme o planejado, podemos derrubar o rei e assumir o controle da região muito mais rápido do que havíamos previsto originalmente. Mais rápido. Andrea estava confusa. Você está planejando? Estou. Roland curvou os lábios. Não será fácil persuadi-los, pois agora estão tão perto de ter seu confronto final com seus inimigos de uma vida, os demônios. Roland fez uma pausa por um momento. 50 bruxas da punição divina são tão poderosas quanto 50 extraordinários. Você nunca pode subestimá-las, mesmo Neradonião. Ninguém além de mim pode impedir sua eficácia em uma batalha. Nem as pedras da retaliação divina nem as espadas dos cavaleiros podem protegê-los efetivamente. A Pen está vivendo com o tempo emprestado. Release-It capítulo 912. Lidar com o Rei do Alvorecer nunca foi um problema real para mim. O verdadeiro problema está em manter a ordem no Reino do Alvorecer. Você deve saber muito bem que não é nossa intenção escolher outro Moia, ou alguém que favoreça a família real como soberano subsequente. Roland olhou diretamente nos olhos de Andrea e continuou. Achei que minha interferência justificaria esse movimento político, mas agora temo que as três famílias tenham que se apresentar e assumir daqui para frente. Era bastante óbvio que alguém teria que estar lá para limpar a bagunça depois que a Pemoia caísse do poder. Como a reputação do rei de Castelo Cinza e seu inexpugnável primeiro exército era um poderoso deterrente para todos os nobres, mesmo que o Conde Kim se tornasse o regente do reino. Os nobres naturalmente acreditariam que ele era o fantoche controlado pela família Wimbledon. Sob o novo plano, uma intervenção de Castelo Cinza tornou-se impossível. Como as bruxas da punição divina não estavam envolvidas politicamente, Roland teve que executar seu plano em nome das três famílias. Caso contrário, a batalha diplomática se transformaria em um assassinato vingativo, o que Roland queria evitar. O novo plano traria tanto vantagens quanto desvantagens para a família Kim. A desvantagem era que os Kim se tornariam alvo de críticas, enquanto a vantagem era o potencial aumento de sua reputação e prestígio. Se o Conde Kim pudesse aproveitar essa oportunidade e exercer com sucesso o controle sobre a cidade do Resplendor, ele teria a chance de se elevar de regente a novo rei do Alvorecer. Definitivamente, era um acordo que traria mais benefícios do que malefícios para o Conde Kim, especialmente considerando suas qualidades pessoais reais e influência sobre a região. Andrea rapidamente entendeu as implicações-chave após um momento de reflexão. Mas então você ganhará pouco com esse novo plano. Melhor do que a Pen continuar a conspirar contra mim. Pelo menos, pode salvar a vida de outro. Roland não aprovou nem negou. Como eu disse anteriormente na reunião, não abandonarei tão facilmente qualquer um que tenha contribuído para Castelo Cinza. Entendo. A expressão ansiosa no rosto de Andrea deu lugar a um olhar de gratidão. A senhorita Edith está certa. Você é verdadeiramente um rei bondoso. O quê? Roland foi pego de surpresa. Edith Cante. O que ela disse? Bem, ela previu que você salvaria o Lord Otto antes de marcharmos para a guerra. Na verdade, eu provavelmente não teria decidido tão rapidamente se a Pérola da região norte não tivesse me aconselhado a fazê-lo. Sério? Roland conseguiu manter uma expressão séria enquanto acenava com indiferença. Bem, já que você se decidiu, vou escrever uma carta ao Conde Kim detalhando o procedimento operacional e a aliança com Castelo Cinza. Além disso, embora a maioria das pessoas faça a escolha certa nessas circunstâncias, quero que o consentimento dele seja garantido. Portanto, preciso que você vá para a cidade do Resplendor com as bruxas da punição divina para garantir que ele faça o que eu disse e siga o procedimento operacional. Para ser completamente honesto, confio em você, não no seu pai. Então preciso que você aguente um pouco mais. Assim que o problema for resolvido, você pode voltar para a cidade de Primavera Eterna com as bruxas. Aliviada, Andrea mais uma vez exalou sua dignidade como nobre. Ela levantou a saia e fez uma reverência. Certamente não posso recusar seu pedido, afinal, você já fez tanto por nós. Além disso, tenho uma carta para a princesa Tilly e espero que você possa encaminhá-la a ela. Naturalmente. Roland concordou com um sorriso. Depois que Andrea se retirou, Rouxinol franziu a testa. O que diabos ela está fazendo?
Você está falando da Edith? Roland acariciou o queixo. Elas provavelmente mencionaram isso durante uma conversa. Afinal, ambas estavam presentes na reunião pré-operacional. O quê? Você não achou que ela me veria como uma boa pessoa? Não acho que ela diria algo bom sobre você, mesmo que você fosse o melhor homem do mundo. Rouxinol deu de ombros. Ela não parece o tipo de pessoa que fala sobre coisas como bondade. Roland estava prestes a dizer algo em resposta quando os guardas do lado de fora da tenda levantaram a cortina e relataram a ele. Vossa Majestade, a Lady Edith Cante solicita uma audiência. Oh, as coisas estão ficando um pouco interessantes agora. Ele trocou um olhar com Rouxinol antes de instruir o guarda. Deixa entrar. Como desejar, Vossa Majestade. A pérola da região norte fez uma reverência sem cerimônia depois que entrou na tenda. Vossa Majestade, desejo que você mude seu plano e pare de interferir nos assuntos do Reino do Alvorecer. Roland franziu as sobrancelhas. Você deveria ter mencionado isso durante a reunião se quisesse dizer algo. Agora eu já tomei a decisão, e ficaria mal se eu mudasse de novo. É por isso que vim vê-lo sozinho após a reunião, disse Edith lentamente. Você ainda pode executar seu plano, mas com alguns pequenos ajustes. Dessa forma, as pessoas pensarão que foi devido a algumas circunstâncias imprevistas que a missão não foi concluída como planejado. Ao mesmo tempo, você ainda poderá manter sua palavra. Ao ouvir isso, Rouxinol não conseguiu se conter mais. Ela se revelou e confrontou Edith diretamente. O que exatamente você está tramando? Você pediu a Andrea que recorresse a Sua Majestade por ajuda. Agora você quer que paremos de interferir nos assuntos do Reino do Alvorecer. Não me diga que não há conspirações acontecendo aqui. Normalmente, as pessoas se sentiriam envergonhadas ou hesitantes quando alguém apontasse seus comportamentos contraditórios, mas Edith permaneceu impassível, como se soubesse que isso aconteceria. A situação mudou, respondeu ela calmamente. Você pode detectar mentiras, não é? Então você deve saber que estou dizendo a verdade. Apresente sua razão. Roland ficou intrigado. O ataque em pinça imparável tornaria seu nome conhecido em todo o Reino do Alvorecer. Mesmo que o Conde Kim se torne o regente, os civis saberiam quem é o verdadeiro governante do país. Quando os demônios não forem uma ameaça, você pode exercer lentamente sua influência sobre as políticas do Reino do Alvorecer e gradualmente convertê-lo em seu território. Como as pessoas temem o poderoso primeiro exército, você poderia ter facilmente alcançado isso sem esforço. No entanto, sua vantagem agora se foi. Edith arrumou o cabelo e explicou metodicamente. A entrada do exército de Castelo Cinza na cidade e o golpe perpetrado pelo Conde Kim são duas histórias completamente diferentes. O último aumentaria em grande parte a autoridade do Conde na região. Quanto a saber se outros nobres escolheriam se submeter ao seu governo ou conspirar contra ele, isso não será da sua conta. Então vamos deixar a Pemoia continuar a conspirar contra Castelo Cinza? Questionou Rouxinol. Mesmo que Sua Majestade não faça nada, seria difícil para Pen manter seu trono. Pelo menos, ele não pode mais convocar seus vassalos. Após a batalha na antiga cidade sagrada, a autoridade e integridade de Pen estão sendo questionadas, então ele não é mais capaz de governar o estado como antes. O Reino do Alvorecer logo mergulhará no caos. O tom de Edith era tão plano como se ela estivesse apenas expondo os fatos. Durante esse caos político, o Conde Kim ainda tem uma chance de vencer o jogo dos tronos, mas sua influência definitivamente será limitada. Além disso, se Otto Lurchi tiver sorte, ele sobreviverá. Mesmo que no final ele não sobreviva, Andrea não o culpará porque não será culpa sua, Vossa Majestade. Ela enfatizou. Andrea também deve ter pensado nisso. Foi por isso que ela lembrou a Roland que você ganhará pouco com esse plano. Roland sabia muito bem disso também. No entanto, ele dava mais importância a um aliado confiável do que a ganhos pessoais. Mesmo que o Conde Kim não lhe desse total apoio, ele acreditava que a próxima batalha da vontade divina acabaria por eliminar todos os mal-entendidos e desconfianças entre as pessoas. Quando há um inimigo que ameaça a própria sobrevivência da civilização humana, a coisa mais importante que eles devem pensar é como erradicar o inimigo em conjunto. A pérola da região norte deveria saber qual era sua prioridade máxima, pois, pelo que Roland podia ver, ela definitivamente não era uma pessoa de visão curta. Se ela deixasse sua sede de poder nublar seu julgamento, Roland ficaria verdadeiramente desapontado. Obrigado por assistir, até a próxima.
Solem irmãos. Solem irmãos.